começa a preparação para a partida contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue trabalhando a todo vapor em busca de mais uma vitória. O time de Tite começou a preparação para enfrentar o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Vou dar o meu melhor, vou esforçar para poder fazer a nação feliz. E tem renovação de contrato no Flamengo. O Mengão renova contrato com Lohan. Flamengo acerta a renovação do contrato do Lohan por mais 5 anos. Flamengo oficializa a proposta por Lucas Paquetá. O Bruno Spindel está na Inglaterra, em Londres, e negocia com o West Ham a volta de Paquetá. É isso mesmo que você diz. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Chega mais Nação na manhã desta sexta-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Você que está aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, talvez para levar seu filho na escola, vamos juntos aqui, logo cedinho, analisar as informações do Flamengo. Tem muita informação do Mengão que está em preparação para a partida contra o Cuiabá. O Flamengo vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Ó, e um detalhe importante, hein? O Flamengo está começando a disparar na liderança, hein? Já tem 3 pontos de diferença para o segundo colocado. Nós vamos falar sobre isso aqui. Tem também a novidade aí sobre o Lucas Paquetá, atualização sobre essa negociação. Flamengo renovando o contrato com o Lohan. Tem muitas informações pra gente analisar, mas faz o seguinte, nação, vamos fazer aquele combinado que a gente tem? Explode o dedo no like e vamos bater uma meta aí de 5 mil likes pra esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Você que sempre tá aqui com a gente, vamos fazer aquele nosso combinado. Eu trago sempre as notícias do Mengão pra você e você sempre deixa o like no vídeo porque ajuda demais o trabalho do nosso canal, tá bom? E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui sempre trazemos as informações do Flamengo para vocês. Então aperte o botão aqui embaixo e um detalhe, pessoal, nos ajude a chegar aos 300 mil inscritos. Essa é uma meta que nós aqui do pessoal aqui do canal Meu Mengão React temos. Então nos ajude a bater essa meta de 300 mil inscritos. É só você apertar o botão aqui embaixo, se inscrever e ativar o sino das notificações, tá bom? Vamos então para as notícias de hoje. Ó, corre nos comentários e escreva a sua cidade, da onde que você está assistindo o nosso vídeo, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. Uma rodada em que o Flamengo abriu 2 pontos do Palmeiras, né? Mas é uma rodada onde o Palmeiras foi buscar um ponto que acabou sendo bem suado nessa briga pelas primeiras posições. E um G4, né, Edu, que a gente vai vendo aí. O São Paulo se aproximou, o Atlético Paranaense se afastou um pouco, mas são os 4 primeiros que estão aí nas últimas rodadas, né? Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Bahia, assim como os 4 últimos, né? Um dos grandes saiu há algum tempo do Z4 e o Atlético Goianiense acabou entrando, pegando aí a carona na classificação do Campeonato Brasileiro na tela. Você pediu, você manda. Tá aí, então, ó, dos 5 primeiros, só o Palmeiras empatou. Os outros 4 venceram, né? Flamengo 30, Botafogo 27, Palmeiras 27, Bahia 27. Ô, briga boa! E o São Paulo um pouco mais pra baixo com 24. Venceu o próprio Atlético Paranaense, que é o 6º com 22. Bragantino também 22, Cruzeiro e Fortaleza 20, Inter 19, com 2 jogos a menos, é verdade. Atlético Mineiro 18 pontos, Criciúma 16, mesma pontuação do Juventude. O Vasco respira um pouquinho ali pra cima, 14 pontos, Cuiabá 13, Vitória 12. O Corinthians, eu falei, ufa, aleluia, venceu. Pelo menos está olhando para fora ali da zona do rebaixamento. Continua nela, com 12 pontos também. O Grêmio com 11 pontos, 12 jogos, né? O Atlético Goianiense tem 11 e o Fluminense tem 7 pontos ganhos. O Atlético Goianiense que conta com a volta do técnico Wagner Mancini. Inspirado por um ídolo da envergadura do Bruno Henrique, o Flamengo segue trabalhando a todo vapor em busca de mais uma vitória. Nesta quinta-feira, o time de Tite começou a preparação para enfrentar o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. E antes do treino, Bruno Henrique, autor de 2 gols na recente vitória sobre o Atlético Mineiro, esteve no resenha do jogo. Separamos um trecho para você. Vestir esse manto já é um feito que é para poucos, né? E eu consegui chegar nesse clube
desde o dia 23 de janeiro, né, de 2019, quando eu pisei no Rio de Janeiro, já senti ali o carinho do torcedor e sempre deixei claro que vim para cá para poder conquistar título. E sempre que eu estiver dentro de campo, vou dar o meu melhor, vou esforçar para poder fazer a nação feliz, conquistar título. Então, enquanto eu estiver aqui nesse clube, o meu desejo, a minha motivação é sempre deixar o Flamengo em outro patamar. Eu não posso deixar de falar da péssima arbitragem no jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Repito, péssima arbitragem. Um árbitro que já tinha prejudicado o Flamengo no ano passado, no duelo com o Palmeiras, vocês vão se recordar, foi esse mesmo árbitro que não deu pênalti em cima do Everton Ribeiro no jogo contra o Palmeiras. Um árbitro que na última rodada já havia prejudicado o Botafogo quando não expulsou o Hugo Moura, volante do Vasco, numa entrada criminosa em Tietê. Inclusive, Tietê teve que levar 6 pontos na canela. E, após esse erro absurdo no Clássico Carioca, qual o presente que o árbitro ganha? Eu não vou nem falar o nome do árbitro para não dar vitrine aqui para ele, para não dar holofote aqui para ele. Mas sabe qual é o presente que ele ganha depois de ele errar no Clássico Carioca? Apitar Atlético Mineiro e Flamengo. E sabe o que aconteceu? Mais um erro. Um não, 2 erros no mínimo. O Flamengo teve 2 pênaltis a seu favor e os 2 não foram marcados. Ele marcou um pênalti, na minha opinião, extremamente duvidoso do Alan. Acho que o Alan foi infantil, juvenil, deu mole, mas ele toca primeiro na bola. Na minha opinião, um pênalti super discutível, digamos assim, mas o pênalti em cima do Pulgar que ele não marcou é um absurdo. Absurdo. Eu poderia até imaginar que ele entra para fazer de sacanagem para prejudicar o Flamengo, mas não é. A grande verdade é, esse árbitro é horrível, terrível. Quando, CBF, vocês vão se mexer para melhorar o produto futebol brasileiro? Ah, Vene, por que você está reclamando? O Flamengo venceu de 4-2 e daí? Saldo de gol é importante. Se o Flamengo tivesse pênalti, poderia ter feito um placar mais elástico, uma vitória até mais marcante, porque, repito, o Atlético Mineiro não jogou para fazer 2 gols e o Flamengo não jogou para fazer apenas 4 gols. Poderia ter sido mais. Foi uma atuação primorosa do Flamengo e um Flamengo prejudicado. Se fosse ao contrário, se os erros tivessem sido a favor do Flamengo, beneficiando o Flamengo, tava todo mundo reclamando, todo mundo falando. Hoje, silêncio geral, né? Inclusive na imprensa paulista. Absurda a arbitragem. Vou falar sim. Ganhando ou perdendo, eu vou falar sim. Porque foi horrível essa arbitragem. Prejudicou o Flamengo. Dito isso, parabéns aos jogadores do Flamengo pela atuação, parabéns pelo técnico Tite, que vem dando uma aula durante esse período de Copa América com muitos desfalques. Ele soube se adaptar ao que ele tem disponível. O Flamengo hoje sabe jogar, tem um estilo próprio de jogar. Antes de começar a Copa América, eu falava que o objetivo do Flamengo era não se afastar dos líderes, mas o objetivo do Flamengo, além de não se afastar, está conseguindo ficar em primeiro. Chegou a 30 pontos, daqui a pouco tem Grêmio e Palmeiras, é torcer contra o Palmeiras. Tem Bahia também, torcer contra o Bahia. Então, pessoal, tem que comemorar essa vitória, uma vitória digna de Flamengo, uma vitória com gol até do Carlinhos, o primeiro dele com a camisa do Flamengo, e ele homenageando a mãe dele, que infelizmente faleceu há cerca de 15 dias. Uma entrevista extremamente emocionada durante o intervalo. Parabéns a todo mundo, parabéns ao Wesley, mais uma grande partida, ao Ayrton Lucas, conseguiu voltar a apresentar um bom futebol, ao Bruno Henrique, que vive um momento não muito bom com a camisa do Flamengo, mas fez 2 gols, ao Pedro, que foi poupado, entrou, deu uma assistência absurda, primorosa para o Bruno Henrique fazer um belo gol. Então, parabéns ao Flamengo, que agora encara o Cuiabá no sábado, 8 horas da noite. O Tite, meus amigos, está conseguindo ativar o modo Tite no melhor elenco do futebol da América. E que pode ficar ainda melhor, hein? Olha, uma bomba hoje trazida primeiro pelo companheiro Caê Mota, do GE. Foi o primeiro cara a trazer essa informação. O Bruno Spindel está na Inglaterra, em Londres, e negocia com o West Ham a volta de Paquetá. É isso mesmo que vocês estão falando, que vocês estão ouvindo o João Guilherme falar. Paquetá, se você ainda não sabia, calma, não caia da cama, não é pegadinha, é verdade. Existe a chance do Paquetá vir para o Flamengo. Por quê? Ele está sendo investigado pela Federação Inglesa de envolvimento em um esquema de apostas. Nada foi provado ainda contra o jogador.
Porém, para ele seria muito interessante nesse momento, porque a situação lá é muito pesada, é muito tensa, sair de lá, jogar em outro lugar. Não se sabe, caso a punição aconteça, como será, se ele poderá jogar em outro país, em outro continente, se a punição será apenas na Inglaterra, se será endossada pela FIFA. Eu, sinceramente, não tenho essa informação. Mas caso a punição fique restrita à Inglaterra, ele pode vir. E, meus amigos, vocês já imaginaram isso? Paquetá, eu acho que ele pegaria a camisa 10 que está vaga, né? Seria muito bem entregue. Paquetá é um dos grandes jogadores revelados aí na história do Flamengo. Vocês já imaginaram isso? Um time com De La Cruz, Paquetá, Arrascaeta, Gerson e Pedro? É para brincar de estátua mesmo, é para ficar paradão. Vocês já imaginaram isso, cara? Do meio para frente. Caso essa notícia se confirme e o Paquetá venha e possa jogar, eu acho que o Tite tem que fazer o seguinte. Me veio essa ideia aqui à cabeça. E antes de falar a ideia, eu vou explicar para vocês, porque muita gente não entende e muita gente vai deturpar e vai mandar comentários que não tem nada a ver, fora de sentido. Isso é uma coisa normal aqui e que a gente já está acostumado. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores. Mas caso o Paquetá venha, eu acho que o Tite tem que usar o que o Zagallo fez na Copa de 70. Sabe como é que funcionou? Seguinte, repito, porque eu sei que tem gente que vai falar isso. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, porque senão eu teria que sair daqui e ser internado. Mas eu estou comparando o esquema de jogo e uma possibilidade de colocar os caras para jogar. Copia e cola a seleção de 70. Félix, Rossi. A seleção de 70 tinha um lateral que não passava do meio campo. Era o Everaldo. Ele ficava ali exatamente para dar uma proteção maior à defesa. O Flamengo pode usar um desses laterais, ou na esquerda ou na direita. De repente é melhor na direita. O Varela não passa do meio campo, fica. E aí comporia uma dupla, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O Flamengo ficaria com 3 aqui, ó, na defesa. Varela, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O lateral que sobe na seleção de 70 era o Carlos Alberto Torres. Neste Flamengo que pode se tornar real, pode ser o Vinha, o cara que sobe, o cara que ataca. A seleção de 70 tinha um volante com muita qualidade, mas que marcava mais, que era o Clodoaldo. Aí o Tite pode colocar um volante com mais poder de marcação ali, compondo com este volante, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Varela. O lateral vinha passando, este volante a escolher, e a partir daí, meus amigos, copia e cola. Gerson na direita, Paquetá na esquerda, De La Cruz e Arrascaeta pelo meio, eles todos vão trocando de posição, e o Pedro seria o Tostão, ficaria mais fixo e flutuando. Dá para fazer isso. E o Cebolinha, opção de banco. Bruno Henrique, opção de banco. Luiz Araújo, taticamente importantíssimo, opção de banco. É apenas uma forma de colocar todos esses caras para jogar. Eu repito, eu tenho que falar, porque eu sei que virão comentários assim. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, nem a seleção de 70, com um time que ainda pode ser formado. Mas é uma ideia, é um modelo de jogo que pode encaixar perfeitamente na característica desses jogadores. E seria um absurdo. Mas antes, isso aqui é apenas uma suposição. Antes, a gente tem que esperar, ver se realmente virá o Paquetá, o Flamengo está buscando outros jogadores, né? O que eu sei é que a notícia do Paquetá caiu como uma bomba atômica e até ofuscou a possível ida de Gabigol para o Palmeiras e outras notícias mais importantes no futebol brasileiro. Ramon Dias, novo técnico do Corinthians, aconteceram coisas importantes hoje. Mas no final da tarde, o Caê Mota explodiu, detonou essa bomba atômica. E ele ficaria emprestado ao Flamengo por 1 ano. Voltaria para casa para tentar se recuperar. E olha, seria um absurdo, né, gente? Porque o Paquetá é um grande jogador. Paquetá, ele esteve na mira do Manchester City, Guardiola quer contratá-lo, mas só não levou por causa da acusação, né, do suposto envolvimento num esquema de apostas. Então o Manchester City tirou o time de campo. Mas em 2 temporadas, o City quis contratar o Paquetá. E esse cara pode chegar e se juntar a De La Cruz, a Arrascaeta, a Gerson,
a Pedro. E o que é mais importante, esses caras, por causa do exemplo da Copa América, que eles estão lá e estão vendo o que está acontecendo aqui, porque muita gente comentou, o Tite achou o time e agora perdeu o time que ele achou. Perdeu, mas achou outro. Então, esse é o recado fundamental. Esses caras que estão lá fora e esses caras que estão chegando, eles sabem que vão ter que jogar muito, porque se não jogar, se não correr, se não estiver bem, esses jogadores que estão mantendo o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro estão com uma moral absurda com a galera. Essa é a minha opinião. Falei bastante, hein? Mas é isso. Eu acho que é um reconhecimento importante ao trabalho que o Tite está fazendo. Falar de Lucas Paquetá, Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, está na Europa, está na Inglaterra tentando a contratação de Lucas Paquetá. No primeiro contato, o West Ham negou o empréstimo, disse que só negocia o jogador em definitivo, e em definitivo é um risco muito alto para o Flamengo, tendo em vista que esse jogador ele pode ser punido daqui a alguns meses, a verdade é essa. E se ele for punido, o que acontece? O Flamengo perde o dinheiro? O que o Flamengo está fazendo? Está estudando a parte jurídica, consultando grandes escritórios, como o escritório do Marcos Mota, que é um cara que, enfim, é referência aí na parte jurídica e esportiva. Então o Flamengo está estudando tudo que pode fazer. Já tem o ok do jogador, já tem o ok dos empresários. Eu vejo muita gente dizendo que tem a questão ética também. Gostaria de saber a opinião de vocês, torcedores. Vocês acham errado o Flamengo tentar a contratação de um jogador que está sendo acusado de envolvimento com um sistema de casa de aposta? Quero a opinião de vocês, torcedores. Vocês acham que isso pode ser ruim para a imagem do Flamengo? Quero a opinião de vocês. O que eu posso dizer para vocês repito o que eu falei ontem, o jogador deu ok, os empresários deram ok, e essa negociação acontece há alguns dias, há cerca de 2 semanas, pelo menos. No Flamengo estão otimistas, os empresários estão otimistas, a questão agora é o West Ham. E, repito, quando o jogador quer, não é nem meio caminho andado, sei lá, 80% do caminho andado. Resta saber agora, por que ele quer? Muita gente levanta essa bola, dizendo o seguinte, se o jogador está topando vir para o Flamengo é porque ele está assinando, entre aspas, que ele tem culpa no cartório de fato, que ele cometeu o que ele está sendo acusado lá pela Federação Inglesa. E aí eu quero a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham sobre isso, quero a opinião de vocês. Mas fato é que, de fato, o Flamengo está firme e forte tentando a contratação de Lucas Paquetá, num primeiro momento por empréstimo, mas o West Ham no primeiro momento diz que não, só em definitivo. Lembrando, esse jogador custou ao West Ham 60 milhões de euros, não foi barato. O Flamengo vai fazer um investimento alto, podendo perder o dinheiro, caso ele seja punido de fato. Quero a opinião de vocês, torcedores. Para finalizar nosso vídeo aqui, Flamengo acerta a renovação de contrato de Lohan por mais 5 anos, as partes já têm ok, os documentos vão começar a girar, segundo uma fonte me disse, e aí o jogador que completou recentemente 18 anos vai assinar a renovação de contrato dele, o contrato dele é válido o contrato atual é válido até o fim do ano que vem, mas agora o Flamengo vai renovar. O Flamengo não tem o desejo de negociar esse jogador nessa janela de transferência, e quando eu falo não tem o desejo é porque o Flamengo não pode simplesmente bloquear que as propostas cheguem. Se uma proposta boa chegar, no entendimento do Flamengo, se a proposta for boa, o Flamengo vai fazer negócio. Agora, todo mundo sabe que não é fácil tirar jogador do Flamengo. Fabrício Bruno, o Flamengo ia vender porque a proposta era irrecusável. Foi o Fabrício Bruno que não quis ir ao West Ham, inclusive, clube atual do Lucas Paquetá. Mas é isso, o Flamengo não está necessitando de dinheiro, precisa de fazer venda urgente pelo Lohan. Pelo contrário, o Flamengo só vai vender se de fato a proposta for irrecusável. Se o Flamengo entender que é uma proposta muito boa. Então, Flamengo, Lohan, renovação de contrato bem encaminhado, para mim um baita jogador. Bem encaminhado não, acertado já, né? Só falta, digamos assim, as minutas serem trocadas, os documentos vão começar a girar para ele poder assinar o novo compromisso com o rubro-negro carioca. Para mim é um baita acerto, o Lohan é uma joia do Flamengo, joga muita bola, muita bola. Infelizmente, alguns torcedores que foram ao Maracanã recentemente vaiaram o jogador, o que eu achei totalmente errado, mas enfim, entre Flamengo e Lohan, tudo acertado aí por mais 5 anos de contrato. Tá aí, nação, essas foram então as últimas informações do Flamengo. O Mengão então renovando o contrato com o Lohan, e essa negociação com o Lucas Paquetá a gente vai ficar de olho, porque a qualquer momento podemos ter novidades e informações aí pra você, né? Vamos ficar de olho. E agora, nação, o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro. O Mengão começou a disparar no Campeonato Brasileiro, hein?
Nesse exato momento, o Flamengo tem, olha só, 30 pontos. O Mengão está isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Aí logo em seguida vem o Botafogo com 27. O Palmeiras estacionou com 27. O Palmeiras saiu perdendo, inclusive ontem na partida contra o Grêmio por 2-0. Conseguiu o empate e aí se estacionou aí nos 27 pontos, juntamente com o Bahia, que venceu a sua partida, né? O Bahia conseguiu a vitória e chegou aos 27 pontos. Então tem 3 equipes aí junto com 27 pontos. Logo em seguida tem o São Paulo com 24. O Atlético Paranaense com 22, Bragantino 22, aí tem Cruzeiro e Fortaleza com 20, Internacional 19, o Atlético Mineiro, que inclusive nós vencemos o Atlético Mineiro por 4-2, ficou na 11ª colocação com 18 pontos, Criciúma com 16, Juventude 16, olha aí, essa parte aí de baixo que é complicada, hein? Olha só, o Vasco com 14, Flamengo enfrenta o Cuiabá neste sábado, tem 13 pontos, Vitória com 12 e olha só a zona do rebaixamento, tá uma zona mesmo, hein, meus amigos? Olha só, Corinthians com 17 pontos, que inclusive venceu ontem o Vitória, hein? Tá com 12 pontos, o Grêmio com 11, empatou com o Palmeiras ontem, né? O Atlético Goianiense está com 11 pontos e olha só, meus amigos, eu conto ou você conta, hein? Fluminense na última colocação com apenas 7 pontos, empatou em casa ontem com o Internacional. Vamos ver o que vai acontecer, né, meus amigos? Mas olha só, essa zona do rebaixamento tá, olha, pode reforçar demais aí a Série B, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, nação, é o seguinte, olha só, eu preciso da ajuda de vocês pra gente bater a meta dos 300 mil inscritos aqui no nosso canal. Para isso, pessoal, eu preciso que você nos ajude sempre a compartilhar o vídeo no seu grupo de WhatsApp, com o seu amigo flamenguista. Dá essa moral aqui pro nosso canal, tá bom? A gente precisa chegar aí nessa meta. A gente sempre tenta buscar a melhor qualidade para vocês, fazer uma edição, fazer os cortes, para que você possa estar sempre informado. A gente traz sempre as informações do Flamengo para vocês. Então não paga nada. A gente aqui no nosso canal, a gente tem gastos, a gente tem o nosso trabalho. Então deixa aí o seu apoio deixando o seu like. E aqui embaixo tem um botão também do Valeu Demais, aonde se você quiser ajudar o trabalho do nosso canal de forma financeira, é só você apertar e aí você estará ajudando e se tornando aí um patrocinador do nosso canal, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, ó. Grande abraço, uma ótima sexta-feira para todos vocês, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e a gente se vê no próximo vídeo.